Pode perguntar. Não, essas perguntas mais polêmicas vêm de você. Não. Pode perguntar. Como um todo. Jorge, você recebe suborno? Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast e hoje temos uma pessoa ilustre aqui, tá certo? E antes de qualquer coisa, eu não posso deixar de convidar você a se inscrever no nosso canal, tá certo? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que quando a gente postar novos vídeos, conteúdos, o YouTube te notifique e você fique por dentro, tá bom? E também siga-nos nas redes sociais, tá? O meu Instagram é Pela Lente Oficial, que é o meu profissional, e temos também o Instagram do podcast, que é de fotógrafo para fotógrafo. Tem também o Instagram do Jarbas. Jarbas Duarte Fotografias. Não. É isso. Jarbas Duarte Oficial, agora mudou. Aí, mudou, então fique ligado. E o seguinte, temos também a nossa convidada, que logo mais o Jarbas vai apresentá-la de forma mais formal, tá certo? E antes de qualquer coisa, eu quero aqui fazer só uma apresentaçãozinha bem rápida para vocês conhecerem um pouquinho melhor a nossa convidada de hoje, que é cerimonialista, tá certo? E é uma frase dela que eu vou citar para vocês aqui, e aí o Jarbas toma as rédeas depois, tá? É assim que a Georgia Rios de cerimonial entram em cena, organizando tudo para que seu grande dia possa fluir com naturalidade e perfeição. Jarbas? Vamos lá. Hoje a gente recebe aqui Georgia Rios, assessora, né? Cerimonial. Ela é ótima no trabalho dela. A gente vai trazer aí para o podcast pessoas de outros setores e também do setor de eventos, além de fotógrafos, né? No último podcast foi um pessoal empresarial e hoje a gente tem a cerimonial aqui. Georgia Rios se apresenta para o pessoal e vamos lá conversar nesse podcast. Obrigada, bom dia a todos. Obrigada, meninos, pelo convite. Mais uma vez aqui apoiando esse projeto de vocês, né? Inicialmente no congresso com a palestra e agora aqui no podcast. Vamos embora. É isso aí, pessoal. Para quem não sabe, né, a gente teve o nosso congresso esse ano aqui na nossa cidade e a Georgia foi uma das palestrantes e diga-se de passagem, o pessoal, os congressistas amaram a palestra dela, embora ela danou com todo mundo e o pessoal ainda gostou, vocês acreditam? Então, assim, palestra boa é assim, né, Georgia? É assim. Eu tô no mercado há 15 anos já, só trabalhando exclusivamente com eventos. Eu sou especializada em casamentos, é o que eu mais gosto de fazer, apesar de fazer outros tipos de eventos também. E dentro desse mercado de cerimonialistas e assessoras, cada uma procura o nicho que mais se identifica, né? Durante muitos anos, ao longo dos anos, na verdade, eu entendi que fazer assessoria apenas para o dia era algo que não se conectava com o meu propósito. Por quê? Porque eu não consigo vislumbrar eu chegando no evento no dia e tentando entender tudo que os clientes construíram ao longo de um ano e meio, 2 anos. Eu acho que era uma entrega muito superficial. Fiz um pouco no começo da minha carreira por não entender essa diferenciação, mas assim, logo me veio esse insight de que esse tipo de trabalho não seria para mim. Realmente por conta da superficialidade, ele impacta diretamente na nossa entrega no dia, porque se você pensar na assessora cerimonialista como um coordenador geral, um gerente que está gerindo, né, todo o evento, a execução, o cronograma de logística, de montagem, a prática de todos os fornecedores que foram contratados, se você pensar na vasta atuação nossa, principalmente no dia do evento, né? A gente tô falando mais focado nisso para a gente fazer esse comparativo de forma mais prática. É impossível você entregar um trabalho de qualidade saltando de paraquedas literalmente no dia do evento e tentando entender tudo que foi construído ao longo de todo esse tempo, né? Então, há alguns anos, eu acho que há mais de 6 anos, eu só faço assessoria completa. Porque eu tive um período que eu fiquei no intermediário. Então, geralmente, a gente tem a do dia, a parcial e a completa. Sim. A do dia, eu já entendi logo no meu começo
que não era para mim, não se conectava com nada do que eu me propunha a entregar para o cliente, e aí fiquei fazendo parcial e completa. E aí, o que acontecia? Na parcial, obviamente, né, o nome já diz, ela não abrange tudo. Então, eu deixava de entregar algumas coisas para o meu cliente porque não estava no pacote dele, tá? E aí, aquilo começou a me incomodar também. Então, eu sou movida a inquietações. Eu tô sempre procurando melhorias no meu trabalho, né? Principalmente na entrega. E aí, comecei a perceber isso. E eu comecei a entregar assessoria completa para quem fechava parcial. Porque eu não conseguia não fazer. Eu não conseguia dizer não. Eu não conseguia olhar, saber que o meu direcionamento faria diferença e eu não fazer porque simplesmente a cliente não contratou. Você consegue passar para a gente o processo, no caso da sua contratação, até Sim, o dia? sim, consigo. E aí, o que aconteceu? Parei também de fazer a parcial. Por quê? Porque a cliente me pagava para fazer a parcial e eu entregava a completa. Então, não fazia sentido e nem era justo com a cliente que tinha contratado e pago a completa, né? E aí, acho que uns 6 anos para cá, talvez um pouco mais, eu comecei a fazer somente assessoria completa. Então, o que compreende a assessoria completa? Nós trabalhamos com o cliente lado a lado desde o início da contratação, independente em que estágio ele esteja. Então, eu tenho todo tipo de estágio aí para acompanhar. A maioria dos meus clientes me contrata primeiro, né? Eles já entendem, quando eles vêm a mim, eles já vêm justamente por conta desse diferencial. Então, eles já sabem que é o mais importante, que é crucial que a gente esteja com eles acompanhando desde o começo. E então, na maioria dos casos, é assim. Tem um ou outro cliente que já tem tudo contratado e que depois fecha com a gente. A gente faz um retrocesso, regride, entende todas as contratações, estuda todo esse evento, faz todo o processo inverso e aí a assessoria continua sendo completa. Então, a gente dá o direcionamento para o cliente, desde como vai ser a construção desse evento, então o que ele quer, o que ele procura, o que é o sonho dele, qual a ideia de casamento que ele tem. Então, uma das perguntas principais que eu faço, quando você pensa no teu casamento, o que te vem à mente? Então, eu brinco com os meus clientes que é mais importante eu saber o que eles são no off do que o que realmente eles acham que eles querem. Porque é importante a gente trazer essa essência deles para dentro do projeto do casamento. Então, eu os auxilio nessa construção de identidade. Isso aí é a primeira coisa. Depois disso, a gente vai buscar profissionais que estejam alinhados com esse perfil do projeto. Então, desde a solicitação de orçamento, negociações, a gente faz sempre solicitamos mais de um orçamento para o cliente, para que ele tenha, vislumbre, né, um mar de possibilidades. Então, a gente também não tem parceria fechada com nenhum fornecedor. Eu sempre pergunto para o cliente, antes de ofertar um fornecedor, se ele já tem alguém que ele goste muito. Às vezes ele já tem um profissional, muitas vezes de foto, que ele já admira, que ele já segue. Então, eu costumo não intervir nessa parte aí. Eu sempre primeiro pergunto isso, aí ele traz as possibilidades dele e aí eu agrego com outras possibilidades. Quando ele tem essas opções, né, em mãos, a gente faz um apanhado geral de tudo que foi ofertado, ele entende qual a diferença de cada um, eu dou toda essa orientação para ele. Então, o fotógrafo A, B e C. O A trabalha assim, 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 a fotografia dele é direcionada para isso, ele trabalha desse jeito, a diferenciação dele em relação aos outros é essa. Então, eu trago todo esse panorama para o cliente, que isso ajuda com que ele decida. Por quê? Às vezes a gente pega uma proposta e ela tem, assim, 70% da comunicação dela é técnica. E o cliente está casando a primeira vez, ou seja, ele não tem como saber que diferencia um do outro, né? Às vezes a gente coloca lá, acontece muito quando a gente está no processo de contratação de banda, sonorização, iluminação cênica, são termos muito técnicos. Sim. E aí a gente tenta elucidar tudo isso no nosso direcionamento e o cliente contrata sabendo o que ele está contratando, o porquê
se faz sentido, se não faz. Então, eu falo que o dia do evento é só 10% do meu trabalho. 90% do meu trabalho é esse direcionamento que acontece antes. E é muito, muito intenso, né? A gente tá ali com eles dia após dia, é bem, bem intenso mesmo, acompanhando nas reuniões, nos alinhamentos, visita técnicas. E aí, depois a gente tem os processos finais, né? Lógico que aqui eu pulei um monte de coisa, porque senão ficaria aqui a manhã inteira contando. Eu tô tentando abordar aqui os pontos cruciais, que eu acho que tem mais relevância. Você participou da palestra, né, lá no Sim. congresso, e você contou que você veio de São Paulo. O que Isso. você trouxe de São Paulo para Franca, que é uma cidade mais do interior, que você sentiu assim, ó, isso realmente eu trouxe de lá e deu diferença aí no trabalho? Tudo, Jarbas, Tudo? absolutamente tudo. Processos, nível altíssimo de qualidade e exigência que a gente entrega no mercado de capital, né, como São Paulo, eu trouxe para Franca. E aí isso é um choque, obviamente, no começo, né? Porque a nossa condução, ela meio que induz os fornecedores como um todo a elevar o nível da entrega deles e com isso o cliente é beneficiado, né, obviamente, porque isso reverbera totalmente no cliente. Então o evento ele melhora, a entrega melhora, a capacidade técnica melhora, tudo que o fornecedor entrega sobe de nível e o cliente recebe tudo isso, né? O convidado também percebe tudo isso. Eu tenho, por exemplo, virou um colega, mas ele começou sendo padrinho de vários casamentos que eu organizava, e aí todas as vezes que eu encontrava, ele falava assim: os casamentos, eu sou padrinho de, você sabe, né? Eu sou padrinho de muito casamento, mas os casamentos que você tá, quando eu chego que eu sei que é você, eu já sei que eles são os melhores, os mais organizados e tudo mais. Então, essa marca do nosso trabalho, ela acontece não só no cliente que nos procura, mas ela vai até o fornecedor também, o fornecedor que está acostumado a trabalhar com a gente, ele sabe que é um evento de alto nível, e isso eu tenho visto também nos convidados, né, esse feedback. Os convidados comentam: Georgia, nossa, quando a gente vê lá a confirmação de presença que é o seu nome, a gente já fala: nossa, a gente tem que ir preparado, que vamos ficar até o fim, porque esse casamento vai ser maravilhoso. Então, a gente já criou essa marca na nossa empresa, de qualidade, de entrega. Isso é importante, isso é bom. E, Jorge, uma pergunta aqui, eu não sei se eu vou conseguir formular certinho essa pergunta para você entender Tá. e poder me responder. Mas no processo de contratação da Georgia Hills pro casamento, por exemplo, uma noiva vai te contratar, só que ela chegou para você, ela já tem, vamos supor, 90% dos fornecedores já em andamento ali, em contratação, então ela chegou para você já desse jeito. Uhum. Aí você disse que tem aquele processo de um retrocesso para ver ali o que ela já tem, como ela tá e tal. Uhum. Já chegou algum caso pra você que você pegou esse tipo de noiva e teve que, vamos dizer, a modo grosso, mandar embora algum fornecedor ou Já. descontratar? E como que é esse processo? Como que você trata com a noiva sobre isso? Já. Uma das marcas, né, do meu direcionamento é a transparência e clareza. Então, as noivas que me procuram, elas já sabem que elas terão isso no meu direcionamento. Se eu analisar todas as contratações e entender que ali tem um fornecedor que pode vir a dar problema, o que eu já tive um histórico de problemas, eu vou prontamente alertar o cliente. E óbvio, cabe a ele, eu não imponho nada. O cliente vai Decidir, eles né? vão conversar ali entre eles, né, a partir desse meu direcionamento e tomar uma decisão. Já tive clientes que preferiram permanecer e comprar o risco e realmente deu errado, e eles falam para mim até hoje: eu me arrependi de não ter te ouvido. Foi o único fornecedor que eu tive problema. E já tive vários casos de clientes que me ouviram e: Georgia, não, a gente vai cancelar. Vamos cancelar e vamos buscar um fornecedor que esteja alinhado com o nosso casamento, como um todo. Porque a gente não pode fazer contratações pensando só naquele fornecedor. Aquele fornecedor, ele precisa encaixar com todo o resto. O casamento, ele não tem, eu não posso dividi-lo em partes. Ele é um todo. E o nosso trabalho vem justamente para orquestrar isso. Então, fazer com que o fornecedor de foto, de vídeo, de buffet,
eles se entendam, eles estejam em harmonia entre eles, mesmo que aparentemente os serviços não estejam conectados. Faz diferença, né? Faz toda a diferença quando todos os fornecedores trabalham alinhados no mesmo propósito, a entrega é outra. A entrega é outra. Conte pra gente também a sua história de como você começou nessa questão de assessoria. Sempre tem um começo, né? Fala, Sempre você tem um fotógrafo, você assessor. Como que te tocou, que Sempre você tem. fez você? Eu falo que eu tô no mercado há 15 anos, mas eu falo que eu comecei aos 7, tá? Por quê? Porque eu já organizo eventos informalmente desde os 7 anos Sem de idade. saber. Nunca sonhei, até porque quando eu tinha 7 anos de idade, essa profissão nem existia, ninguém ouvia falar de cerimonialista, de organizadora de eventos, né? De uma pessoa que ia lá e coordenava tudo e organizava tudo e era o maestro de tudo aquilo. Então, isso não existia. Mas intuitivamente eu já tinha esse talento, Deus já tinha colocado esse propósito no meu coração, que já ia só acontecer lá na frente. Eu trabalhei com RH, fui gestora de recursos humanos, fiz todos os processos, contratação, recrutamento e seleção, plano de carreiras, departamento pessoal, já gerenciei equipes enormes, já trabalhei no setor de obras, na parte de recursos humanos, e mais de 10 anos. E aí eu estava muito estafada fisicamente, quase um burnout. Na época também não se falava disso, não tinha esse nome, né, essa Bonito, né? nomenclatura. Tão bonito. Exato, mas era isso, eu trabalhava muito, eu trabalhava em média 18 horas por dia para a empresa, e o corpo sente, né? E aí eu decidi sair. Aquilo já não fazia mais sentido, mas saí assim pro nada. Eu não sabia o que eu ia fazer. E aí fiquei um processo assim, que eu falo que fiquei num limbo, né? Eu olhava para aquilo, para aquele ato e falava: e aí, eu volto pro RH, que é o que eu sei fazer, né? O que eu tenho competência técnica, eu procuro outra coisa, vou me aventurar. E um dia eu estava conversando com uma amiga que mora em Brasília e na época estava casando, eu estava já ajudando a organizar o casamento dela à distância, eu em São Paulo e ela em Brasília. E aí eu falei assim para ela que estava perdida, eu não sabia o que fazer. Porque se eu voltasse para o mercado corporativo, provavelmente eu ia migrar para uma jornada de trabalho intensa do mesmo jeito, porque era o meu perfil ser intensa. Por mais que a empresa não cobrasse, eu sempre fui da entrega de corpo e alma. Isso já é uma característica minha, em tudo que eu faço, tudo que eu me proponho a fazer. E aí ela olhou pra mim e falou assim, no telefone, né, na época, ela falou assim: mas você é muito idiota. Como assim você não sabe? Né, com essas palavras. Como assim você não sabe o que você vai fazer? Você tem que ser cerimonialista. É o que você sabe fazer. Você tem que organizar eventos. Isso aí tá no seu DNA. Você já organizou isso pra nossa família, você já fez isso, você já fez tal coisa. E só que era tudo intuitivo, né? Sem nenhuma competência técnica, sem nenhum estudo aprofundado. Era o achismo na época. E era uma ajuda que eu dava, né? Aquilo não era uma profissão de fato. E aí aquilo ficou na minha cabeça e eu fui dormir e falei com Deus. Eu falei: olha, me mostra, é isso que o Senhor quer para minha vida? Porque, né, tá assim, latente. Muitas coisas estão me direcionando para isso e talvez eu não esteja enxergando. E aí coloquei literalmente nas mãos de Deus. E aí no outro dia eu acordei com a paz, que é a paz que transcende todo entendimento, que só Deus nos dá quando Ele coloca um propósito no nosso coração. Foi isso que eu senti. E aí, o que eu pensei, né? Eu falei, bom, não posso aventurar com o sonho das pessoas. Eu preciso estudar e estruturar isso. Como vai ser essa empresa? Que nome ela vai ter? Vamos fazer um site, vamos fazer uma identidade visual e, em paralelo, vamos estudar. Aí, o que eu fiz? Comprei todos os cursos, todos os melhores cursos de São Paulo e do Rio, fiz muito, muito, muito teórico, e aí chegou a hora de não tinha mais o que estudar.
Eu já sabia toda a teoria. Aí dei outro passo para trás, né? Porque eu sou sistemática com algumas coisas. E aí eu falava assim, não, mas eu não posso ainda aventurar com o sonho dos outros, porque eu tenho teoria, a prática é totalmente diferente. E aí eu fui numa palestra de uma assessora na FAAP, na faculdade, lá em São Paulo, e no final da palestra ela falava assim, olha, quem precisar, né, quem tiver dúvida, precisar falar comigo, esse é o meu e-mail. Na época era e-mail, né? Era o nosso maior meio de comunicação. Não tinha WhatsApp, era SMS, Orkut, e-mail. Tô entregando aqui todo o ouro da idade, né? Mas era isso. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e já liguei o computador e mandei um e-mail para ela. E aí ela chama Maíra, virou uma amiga querida e eu devo tudo que eu tenho hoje. Foi a Maíra que me estendeu a mão há 15 anos atrás. E aí no e-mail eu escrevi assim: oi Maíra, tudo bem? Que Geórgia, eu assisti sua palestra na FAAP, adorei. Eu tô há tanto tempo fazendo curso, já fiz esses e esses e esses, e eu queria uma oportunidade para fazer um estágio na sua equipe. Porque agora eu preciso da prática. Bem assim, na lata. E eu lembro que a gente mandava o e-mail e ficava apertando F5 Pra atualizar e receber a resposta, né? E meu coração, e já era 11 horas, 11h30 da noite. E ela me respondeu na hora. Que a Maíra sempre foi muito visionária. Então ela já era muito conectada com essa era da tecnologia, né? Depois ela virou palestrante nessa área, inclusive. Eu aprendi muito com ela. E aí ela me respondeu, ok, seu primeiro estágio é nesse sábado. Sei lá, a palestra era no meio da semana, uma terça, uma quarta. Aí eu falei, e agora? Agora tem que ir. O que eu vou fazer? Né? E aí eu falei, meu Deus, desesperada. Mas eu falei, tá nas suas mãos. O senhor sabe de todas as coisas. Se o senhor colocou, é porque eu vou dar conta. E aí eu fui, cheguei, ela marcou um horário, eu cheguei 1 hora antes, né, da equipe dela, me apresentei, ela olhou pra mim e falou assim, você tem futuro, você já veio bem melhor vestida, sua apresentação já é melhor do que toda a minha equipe que tá comigo há, sei lá, 5 anos. E aí eu já tinha essa questão da estética, né? Já tinha essa preocupação. Então eu lembro que eu comprei um sapato pro evento, eu investi para ir trabalhar com ela. Eu comprei um terninho, porque na época toda cerimonialista trabalhava de terninho preto. Era isso que a gente usava, clássico dos clássicos. E fui no evento. E eu peguei aquilo assim com uma facilidade, como se eu já fizesse aquilo a minha vida inteira. Mas aí eu continuei. E aí fui em todos os eventos da Maíra, todo fim de semana, durante um tempo. E aí cheguei nela, mais uma cartada, né? Maíra, eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender no evento. Agora eu queria que você me desse uma oportunidade para eu andar com você. Porque eu preciso aprender o que uma cerimonialista faz antes. Como que ela atende o cliente, como que ela passa um orçamento, como ela conversa com o fornecedor. Eu preciso dessa prática. Aí ela, bora, segunda-feira você começa. E aí eu andava com ela, literalmente, de domingo a domingo. Eu era a sombra dela. E aí depois eu comecei a coordenar casamentos para ela. Então ela estava numa equipe, eu estava na segunda. Então já foi subindo de nível. Outras assessoras foram me conhecendo e me chamando para incorporar a equipe delas também. E chegou uma hora que uma dessas assessoras olhou para mim e falou assim, inclusive a Maíra também, que dia que você vai assumir a sua empresa? Você está pronta? E eu morrendo de medo. Eu falava, não tô, calma aí. Ainda falta um pouquinho. E a Maíra olhava pra mim e falava, você já está pronta. Você já está pronta, vai. E aí eu recebi a solicitação de orçamento, que eu já tinha tudo estruturado, página, site, cartão de visita, tudo. E aí eu falava, ai, ainda não tô pronta. Aí eu ia e indicava elas. Faltava só coragem. Faltava coragem, que eu não tinha. E aí um dia também, Deus, e aí? Eu preciso desse empurrão seu, que eu não tô conseguindo. E aí apareceu um casal
fizeram um orçamento comigo, ela já me acompanhava nas redes sociais, alguém já tinha indicado, e aí ela falou, não, eu quero fechar com você. Aí eu falei, não, vou te indicar, não, eu não quero uma pessoa, eu quero você. Aí eu falei, ai meu Deus, aí fechei, primeiro casamento. E aí montei equipe, cheguei numa cerimonialista amiga minha, a Juliana, maravilhosa, inclusive hoje ela faz os leilões do Instituto Neymar, só pra vocês terem ideia do naipe dela, né? E aí eu falei, Ju, eu quero te contratar. Eu fechei um casamento e eu quero te contratar. Como assim? Fazer parte da sua equipe? Não, eu quero que você vá me observar. Eu vou ser a cerimonialista, eu vou atuar, mas eu quero que você fique lá com a pranchetinha Anotando. e apontando tudo que eu fiz de certo, de errado, o que eu posso melhorar. Se tiver algo que eu preciso melhorar na hora que seja pontual, você já me chama num canto e já me corrige. É isso, eu vou te pagar pra isso. Eu lembro que eu não ganhei R$1 nesse casamento. Eu peguei porque o cachê dela era caríssimo, né? Eu peguei todo o valor que eu ia lucrar e paguei pra ela Investiu. fazer isso. Aí quando terminou o casamento, eu, Ju, e aí? Fui bem, fui mal, me fala. Ela olhou pra mim, você já está pronta. Nunca mais você vai me contratar para acompanhar um casamento seu. Segue seu rumo, voa e pega os seus casamentos. E eu lembro que eu cheguei a coordenar casamentos para Juliana, que ela não fazia segunda equipe na época. Ela só fazia um casamento, porque muito criteriosa, muito responsável. E eu acho que toda essa bagagem minha de responsabilidade, de entrega, de competência, eu aprendi com a Juliana. Então eu tive vários universos assim para explorar. Então com uma eu aprendia o que eu não queria fazer, com a outra eu me espelhava e aprendia o que eu queria fazer, com a outra eu observava e falava, opa, tem um ponto de equilíbrio entre os dois mundos. E foi isso, eu aprendi assim, observando, me prontificando a estar nos lugares. E essa primeira, né, amiga minha, Maíra, ela me abriu muitas portas. E aí, por que eu falo tanto hoje nas minhas palestras, mentorias, sobre você saber o lugar onde você está? Porque o lugar onde você está te coloca à frente de muitas pessoas. Então, não é só a imagem que te coloca nos lugares onde você precisa estar. São as pessoas com as quais você se relaciona. E eu vivi tudo isso na minha experiência prática, né? Há 15 anos atrás, há 12 anos atrás, que eu vivi processos. Eu não comecei como eu estou hoje, nessa proporção. Mas foi isso, da vivência, da experiência, da experimentar, da observação, da análise, da crítica, da autocrítica, porque eu nunca acho que tá perfeito, até hoje. Tem um ponto da sua palestra que me chamou muita atenção na questão da imagem, né? De você se apresentar bem vestido. Você poderia dar uma deixa pra gente sobre esse assunto de imagem? Contei um pouco, né, dessa minha transição também na palestra. Era uma coisa que eu não... Eu já nunca me vesti mal, mas nunca fui tão conectada como eu sou de uns anos pra cá com a imagem. A neurociência explica muito bem isso hoje, comprovado cientificamente, que quando você encontra uma pessoa, ela faz uma leitura junto com um pré-julgamento sobre quem você é, inclusive tecnicamente. E isso dura de 3 a 7 segundos. Então, se você não estiver bem apresentável, isso já caiu por terra, porque você pode ser o melhor fotógrafo e ele já te julgou como um fotógrafo mediano ou ruim. E ele avalia também o quanto ele vai te pagar, o quanto você merece receber através da sua apresentação, da sua autoimagem. Então, essa análise que o cliente faz, esse pré-julgamento, ele é crucial para saber se você é merecedor de receber o que você está cobrando dele. E depois que eu estudei muito a fundo isso, eu entendi que esse posicionamento era indispensável. Não tem como você abrir mão disso. Se você é uma empresa, se você vende um produto, se você fala com o cliente diretamente, você precisa pensar na sua apresentação pessoal, importante, né? na sua fala, né? Eu tô com uma mentorada que tá estudando, todo dia ela tá fazendo lição de dicção, porque ela tem uma dificuldade e ela entendeu isso com a mentoria.
que ela pode melhorar o atendimento dela e a venda dela, melhorando a comunicação e a fala. É verdade. E assim, ó, aproveitando o gancho, eu acho que o posicionamento, em questão de roupa, em falar, é tão importante quanto o nosso trabalho. E engraçado, semana passada eu fiz um trabalho e foi um batizado. E aí, geralmente, nós vamos de preto trabalhar, né? Sim. Só que nesse dia eu fui de branco. Eu fui com a camiseta branca e eu fiquei tão mais à vontade lá, Jarbas, porque todo mundo tava de branco. E aí, assim, então eu me infiltrei lá nos lugares, eu me senti bem. Eu me camuflei bem e eu consegui trabalhar melhor. Então, assim, eu vi os outros profissionais de preto, eu falei, eu sou igual a eles, mas hoje eu tô diferente. Então, assim, se eu pudesse falar alguma coisa, eu falaria a mesma coisa da Georgia, pros fotógrafos, né? Se vestir melhor, uma roupa mais nova, até mesmo, às vezes, pra você ir no mercado, Jarbas. Você vai no mercado, você vai de qualquer jeito, mas lá, às vezes, você vai encontrar uma noiva sua, e aí você vai se prejudicar porque você tá mal vestido lá. É culpa dela? Não é culpa dela. A culpa é nossa que foi mal vestido no mercado e lá sempre a gente vai encontrar um cliente. Sempre vai ter. Patrick, eu falo muito, eu ri agora com a Cassandra, porque a gente fala muito essa questão do mercado, né? E de sair. Às vezes a gente fala assim, vamos comer alguma coisa fora, vamos no mercado, vamos na esquina, no hortifruti. A gente precisa pensar em como a gente tá. A gente não tem, enquanto figura pública, hoje eu não tenho mais o direito de ir para os lugares de qualquer maneira, porque eu sempre encontro um cliente ou um possível cliente. Acontece muito comigo da pessoa, eu vejo que a pessoa tá me olhando muito. Eu não sei quem a pessoa é, mas ela me conhece, porque eu sou uma figura pública, eu tenho uma rede social aberta, onde as pessoas me conhecem. Eu faço um casamento para 200 convidados, eu conheço, sei lá, 10 pessoas que estão ali, mas tem 200 que me conhecem, elas estão me vendo atuar. Então, sim, nós perdemos o direito de irmos mal vestidos no mercado. E as minhas clientes adoram que eu tenho uma preocupação de com que roupa, com que apresentação, se eu vou fazer um cabelo, uma maquiagem para ir ao casamento delas. Elas entendem isso como um cuidado, isso não é uma futilidade, né? Porque eu tive um momento de ruptura. Até eu entender isso, primeiro eu achava que era futilidade, que a minha competência técnica bastava, era o suficiente. E aí depois eu tive um processo muito dolorido de entender que isso não era futilidade, que isso era parte sim do meu trabalho e que eu tenho obrigação de me preocupar com isso, assim como eu tenho obrigação de entregar um casamento bem feito, assim como eu tenho obrigação de fazer um alinhamento com o fotógrafo do casamento. A gente trata isso como a gente, então eu consigo me mudar, mas a gente tem uma equipe, né? Então, nessa equipe, como você conseguiu fazer e passar para essas pessoas, né? Que é necessário isso, né? Ter a disciplina. Como que foi essa cobrança? Como que é esse hábito de se vestir? Porque a gente consegue modificar a gente, mas aí a equipe, como é uma equipe grande, como que você conseguiu trazer isso para sua equipe? Acho que 3 pilares, ô Jarbas, que eu investi e invisto muito. Primeiro, treinamento. Então, eu faço um treinamento todos os anos com a minha equipe. E se eu sentir necessidade, mais de uma vez por ano, tá? Primeira coisa. O que eu abordo nesse treinamento? Primeira coisa, eu conto a minha história. Elas se conectam comigo. Então, a minha equipe, o meu time, ele não vai para o casamento para ganhar aquele valor no final da noite. Ele vai sabendo que ele é peça fundamental na realização do sonho de 2 famílias. Então, elas já têm esse peso carregado com elas, porque no meu treinamento, na minha condução, isso é passado. Então, esse é o primeiro pilar. Segundo, eu tenho um manual do assistente. Então, elas têm um manual de conduta que vai desde a vestimenta, a postura física. Por exemplo, nesse manual eu falo que quando nós precisarmos, num evento, falar com uma criança, tem uma postura. Então, nós abaixamos na altura da criança, colocamos as 2 mãos para trás,
Porque se o pai dessa criança estiver de longe vendo, ele sabe que a gente não tá encostando nessa criança. E aí falamos calmamente, olhando no olho da criança. Então a minha equipe tem isso no manual de conduta. Elas sabem que elas não podem usar pulseiras, relógios, colares e anéis, porque isso pode enroscar no vestido da noiva, no véu e rasgar. E isso é inegociável. Se elas quiserem fazer parte da minha equipe, elas têm que se adaptar às minhas regras, porque a dona da empresa sou eu. Então, eu não recebo novas pessoas que querem trabalhar como elas acham que devem trabalhar. Sou eu que dito as regras. É mais uma coisa da vida adulta. Eu falo isso para os meus filhos. Ai, por que, mamãe? Por que não? Não, mas por que não, não é? Enquanto vocês estiverem debaixo do meu teto, que eu sou a moda antiga, tá? O porquê não é válido sim. Então, hoje é o que vocês precisam saber. Isso não é permitido. Isso não é negociável. Talvez daqui uns anos eu possa explicar o porquê desse não. Agora não é o momento. Então, para minha equipe é a mesma coisa. A minha empresa trabalha dessa forma. Você quer trabalhar comigo? É isso. Então, meia calça, fio 15. Se chegar no evento com fio 40, ela vai voltar. Ela não vai fazer o evento comigo. E é isso. Nós temos uma questão cultural, né, do Brasil, né, até pela colonização, né, e lá fora tem mais disciplinas, né, então você vê na Europa tem mais disciplinas, questão de horário, essas coisas assim, então é uma dificuldade enorme a gente tá achando equipes também, né, pessoas para trabalhar na equipe, né, e que essa equipe também não mude, né, pra gente que é fotógrafo tem essa dificuldade, né, achar alguém com perfil de trabalho igual da gente para poder estar levando nos eventos, né, é uma luta, na verdade, né. Constante. E eu acho que depois da pandemia a gente tá com um déficit de mão de obra, né, freelancer. E é geral, né. Geral. Isso não é uma dor do fotógrafo, da cerimonialista. O mercado de eventos, acho que eu iria até mais longe, tá? Eu acho que é uma dor do Brasil e de fora também do Brasil, porque eu converso com pessoas que moram fora. Mão de obra está escassa. E com essas gerações que estão vindo, daqui 5 anos, vai ser muito pior do que agora, né? Porque agora a gente tá com a geração que trabalha e não trabalha, tá assim, no meio do caminho, né? E as próximas, elas acham que é do jeito delas, como elas querem. Então, acho que a gente vai ter mais trabalho pela frente. Se isso não tiver estruturado dentro de cada empresa, essa comunicação, isso não tiver respaldado, a gente vai sofrer muito mais. Vamos para uma outra pergunta, outra questão aqui. Nós fotógrafos temos outros fotógrafos, a gente se espelha, né? Fala, nossa, que trabalho Sim. bonito, né? As cerimoniais, as assessoras também tem alguma pessoa assim que tá num nível que você fala, nossa, que é maravilhoso. Eu estudo muito e eu acho que o profissional de eventos precisa ampliar o olhar. Então, eu não vejo só trabalho de cerimonialista, eu admiro fotógrafos, eu admiro buffets. Tudo isso é repertório para o meu trabalho. Porque se eu, enquanto assessora, coordeno o trabalho de todo mundo, eu tenho que entender o trabalho de todo mundo um pouco. Eu não vou ser especialista. Se o fotógrafo não for, eu não tenho capacidade técnica de substituí-lo. Mas se eu conversar com você, eu consigo entender o que você está me explicando tecnicamente. E eu pergunto, falo, olha, eu projetei para a noiva entrar aqui. E agora, com essa luz, é isso? Tá bom para você? Então, essa troca também, durante o processo, é muito importante. Eu não posso achar que eu sou a detentora de todo conhecimento. Eu preciso ser humilde e entender que eu posso aprender com os outros profissionais. Mas sim, tem outras assessoras do Brasil que eu gosto, que eu admiro, que eu filtro o que é bom, o que não é, o que eu vou conseguir aplicar aqui ou não. É um trabalho muito difícil de você entender, porque eu falo que ele é intangível. A gente não tem um produto para oferecer. Então, o vídeo que você vê de cerimonialista fora é muito o que ela tá falando. E eu não sei se o que ela tá falando é o que realmente ela faz. Então, é tudo muito subjetivo. Mas eu tenho muito firme na minha carreira o que eu quero, onde eu quero e eu vou chegar. Então,
eu não posso ficar parada. Para chegar nesse lugar que eu quero e que eu vou chegar, eu preciso me movimentar. E essa movimentação precisa acontecer de várias formas. Não só vendo outras assessoras. Eu preciso ver o todo do evento. Eu preciso ouvir noivas conversando. Eu preciso entender de fotografia um pouco. O congresso que eu tive, né, a honra de palestrar para vocês foi excelente. Eu falei para o Marcelo que eu aprendi um monte de coisas que eu não sabia da área de fotografia. Então eu estava lá, assisti as palestras, quase todas, e aprendi com todos os outros palestrantes. Agora, se eu tenho um pensamento pequeno de achar que eu sei tudo, eu ia pensar, um congresso de fotógrafo, o que eu tenho a ver com isso? Tudo. Na minha cabeça, tudo. Verdade. Tem pergunta? Tem um aqui. A maioria das perguntas foi eu que... Aproveitando o ensejo aqui, tá, pessoal? Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Ah, e lembrei agora, Georgia, passa o seu Instagram aí, o seu site, pessoal, te acompanhar lá também. Opa, vou ver se eu lembro. O meu arroba. Não tem problema, não. É georgiarios.assessoria. Esse é isso, cara. Instagram? O e-mail Instagram. Instagram. Então, pessoal, seguem a Georgia aí, tá? E é isso. Eu tenho uma pergunta aqui. Jorge, você tem mais de uma equipe? Eu só tenho uma equipe grande. Eu revezo, né? Eu faço... E qual que é o tamanho da sua equipe? O tamanho da minha equipe é o tamanho que o evento precisar. Sábado, entendi. por exemplo, eu tava com 10 pessoas. Dia 23, agora eu tenho um evento que eu vou fazer com 5. Sábado, agora dia 9, estaremos em 3. Então, eu mensuro a equipe de acordo com a necessidade do evento. Já tive evento com 15 pessoas, 18 pessoas. Então, depende. A gente tem uma equipe grande e eu vou revezando conforme o evento vai acontecendo, a agenda vai fechando. Eu vou estudando qual que é o perfil de cada um. A gente precisa entender, né, quais as habilidades. Então, eu sei, essa pessoa da minha equipe, ela vai se dar melhor neste evento. Esse evento ela vai me entregar melhor, vou conseguir resgatar o potencial dela de forma plena. Para este cliente aqui, para este perfil, já não é possível. Então você tem que fazer esse estudo também. E você atende 2 casamentos no final de semana ou não? É um só? Não, Patrick, não consigo. Já tentei, não dá. A minha cabeça precisa estar em um evento. Por mais que eu tenha uma equipe grande, que tem capacidade técnica e intelectual de executar um segundo evento, dadas as devidas proporções, né? Isso precisa ser estudado muito a fundo, mas eu não tenho paz pra isso. Eu acho que a noiva contrata a Georgia querendo ver você lá, né? Tem isso também. Também, né? Eu já tive casos de clientes que já me falaram, não me importo, Gê, de mandar a sua equipe. Eu sei que elas são ótimas, pode mandar, mas eu não consigo. Eu acho assim que eu, enquanto dona da empresa, preciso estar com a minha cabeça em um evento. Se eu começar a dispersar e estar em 2, porque é difícil não ser centralizador nesse momento, o meu cliente que está comigo, né, o que eu estou presencialmente no evento dele, ele já perdeu um pouco de mim, aí eu não acho justo. Não sei se será assim sempre. Eu não sei se eu vou ter essa linha de raciocínio sempre. Eu não sei se daqui 1 ano e a gente voltar a conversar, eu posso repensar, eu posso estruturar de outra forma e escalar o meu trabalho e pegar e atender 2 equipes. Hoje, não. Eu não sei se você concorda, mas o fotógrafo tem muito disso. Ele, Sim. uma grande parte pega 2 casamentos no mesmo dia. E assim... por esse motivo, de 2 eventos no mesmo dia, você acaba não entregando um bom trabalho nem no evento que você vai estar e nem no segundo evento que a sua equipe vai estar, porque a sua cabeça fica um pouco lá, um pouco aqui. Então, eu também não costumo pegar 2 eventos no mesmo dia. Eu acho que um só já tá de bom tamanho, a gente consegue entregar bem. Então, eu acho que eu concordo com você também nessa questão. Eu trilhei um caminho durante toda a minha carreira de pensar e focar em qualidade e nunca ter como prioridade quantidade. É isso. É isso. Vamos lá. O nosso podcast ele é um pouco diferente do que tem aí, né? No YouTube, né? O objetivo dele é trazer a pessoa que fale, né? Traz informações, né? Não é tanto pelo jeito que é feito, essas coisas assim. Vamos lá. A gente, para trazer informações pro pessoal, o que você falaria
para os profissionais de outras áreas, fotógrafos Sim. lá, o buffet, o que você poderia falar para eles, acrescentar ali no trabalho deles, para que possa melhorar o mercado em si de eventos em Franca? Eu vejo algumas questões, né, aqui no mercado, vou falar local, mas poderiam se estender para outros mercados também, até porque o podcast, né, ele é mundial agora, Isso. então o YouTube alcança aí o mundo todo. Mas vamos pensar aqui no nosso mercado, para a gente ser mais objetivo nessa minha fala. Primeira coisa, empatia. Não ir para o evento e não fechar mais um contrato. Você está sendo escolhido pelo cliente para realizar o sonho da vida dele. Não é a fotografia, não é mais uma fotografia. Não é mais uma comida que o buffet vai fazer. É a comida da vida do cliente. É a comida mais importante da vida dele, até então. É a foto mais importante da vida dele. Tá faltando isso nos profissionais. Verdade. Muitas pessoas estão indo para o evento sem saber absolutamente nada do evento. Então não pense que porque você é fotógrafo, você precisa se preocupar só com a fotografia. Você precisa entender o todo do evento. Você precisa saber das bandas. Você precisa saber por que a cliente escolheu aquelas bandas, por exemplo. Porque às vezes eu tive uma cliente que casou com uma banda que eu amo, que é a Tio Song, né? Kaká tá aqui comigo hoje. E ela tinha uma história, porque quando ela era criança, a mãe dela ia ver essa banda tocar num determinado lugar aqui de Franca, e ela não podia entrar, que eu acho que ela tinha 12 anos, 9 anos. E aí o dono do bar, que era o Lu na época, falava assim, eu vou deixar só porque você gosta muito deles. E aí ela ia no colinho, ela assistia o show da banda no colinho da mãe dela. E eles tocaram no casamento dela. E agora me fala se isso não é relevante para o fotógrafo saber dessa história. É muito relevante. Se o fotógrafo passa por isso despercebido, ele não vai registrar esses momentos, porque durante o show dessa banda houveram vários momentos de conexão entre esse vocalista e essa noiva, porque eles tinham uma história. Então eu vejo muito que os profissionais de eventos menosprezam o todo e só vão preocupados com o seu. E quando você está preocupado com o todo, o seu melhora. Sua fala me fez lembrar de duas pessoas, dois profissionais que a gente recebeu aqui. Um foi o Mário, né? Que ele falando da fotografia antiga, né? E aí eu consegui perceber o quão rápido muda o mercado, né? E teve também o Rafael Pimenta e como é que é o nome dela? Marcela, né? Que eu consegui perceber essa questão de a gente, às vezes, tratar os eventos iguais, né? E, na verdade, são diferentes. Para aquela pessoa que está casando, a vez que ela está casando, né? A vez dela de casar, né? É único. E pra gente não, pra gente lá, pode ser 1000 casamentos, lá, é o 1000º casamento, né? O 200... Aí eu percebi na sua fala também e me fez lembrar desses podcasts que a gente teve, que teve a mesma fala. Mas é isso, então empatia, primeira coisa, é ter esse olhar para o cliente e querer saber a história dele. Perde um tempo, faz uma reunião, mesmo que seja online, né? Isso é uma coisa. Competência técnica também, isso não pode ser desprezado. Você não pode se estagnar no conhecimento que você possui. Então, é aquilo que eu falei anteriormente, achar que você sabe tudo, ou sabe muito, ou que o que você sabe já é suficiente. Você sempre pode aprender algo novo. No cotidiano, na natureza, num show que você vai, todo lugar que eu frequento, eu vou com um olhar de análise. O que eu posso trazer para o evento? O que eu posso trazer para o meu mercado? O que eu posso aplicar? Então, eu acho que está faltando isso, essa disposição dos profissionais. E ego. Acho que ego é um grande gargalo dos profissionais de eventos. É você ir para o evento achando que ele é sobre você. Você é apenas um coadjuvante. Nosso trabalho é importante, importantíssimo. Sem ele o evento não acontece? Não, ele não acontece
da melhor forma possível. Mas nós estamos ali como coadjuvantes, meros coadjuvantes. Os noivos, os aniversariantes, os contratantes que sejam, eles são os protagonistas. Então, não existe briga de ego. Georgia Rios é apenas Georgia Rios. E eu sou exatamente igual à pessoa que está limpando o banheiro, ao fotógrafo, ao bartender. Ninguém é melhor que ninguém no dia do evento. Então, eu sempre falo para os profissionais, é uma fala minha, vamos deixar os nossos CNPJs em casa. E hoje o nosso CNPJ aí eu falo o nome do cliente. Nós estamos aqui em unicidade. Então, vamos fazer o evento acontecer da melhor forma possível para o nosso cliente. Porque o êxito do evento é para todo mundo. Isso. Se o evento for ruim, é ruim Pra para o todo mundo. portfólio de todo mundo. E se ele for bom, se ele for entregue em sua plenitude, ele é bom para todo mundo. Eu vou abraçar todas as cozinheiras e falar para eu pego na mão, eu gosto de pegar dar um abraço e pegar na mão e falar assim, que Deus abençoe as suas mãos, porque são essas mãos que vão alimentar todos os trabalhadores e todos os convidados desse evento. A cozinha também é minha área preferida lá. Eu vou fazer amizade já. É isso, é estratégia. Mas é isso, é entender que ninguém é melhor que ninguém, que ali a gente tá todo mundo no mesmo nível de balança. Com certeza. Dentro dessa sua fala, cabe a gente uma pergunta aí. A gente sempre pergunta para os outros profissionais a questão dos stories makers, né? Então a gente perguntou no último podcast e eu coloquei um contexto lá que eles vieram para suprir uma necessidade do mercado. Mas dentro disso, eu gostaria que você, acho que tem mais, pode acrescentar mais nessa questão de story maker. Seus eventos têm bastante story maker. O que você acha dessa questão? Esse tema de story maker é polêmico, né? É bastante. Muito polêmico. Eu tenho visto aí profissionais de eventos detonando, outros elogiando, mas eu vejo de uma forma bem simplista. O mercado está mudando, profissões que não existiam passaram a existir, assim como a minha é um exemplo disso. Story maker é ótimo, tanto para o cliente quanto para nós profissionais. Eu amo eu tenho a minha story maker, não abro mão dela. Não descredibilizo nenhum profissional que queira levar, mas isso é muito bem alinhado antes. Olha, o teu story maker vai. E precisa ter uma postura, uma conduta. De quem que é a prioridade de imagens? Do fotógrafo que a cliente contratou, e do filmmaker que a cliente contratou. Você é secundário, então você vai estar ali na retaguarda. Faço com que eles se comuniquem antes para que haja um alinhamento, principalmente quando são equipes que não se conhecem. Então eu acho que é uma profissão que veio para agregar. Se a gente souber usufruir, é boa. Tudo pode ser para o bem ou para o mal, tá? E os excessos não são bem-vindos em nada na nossa vida. O que eu penso é que existem profissionais e profissionais, como todo segmento. Existem péssimas cerimonialistas e existem ótimas. Existem péssimos story makers e existem ótimos. Faz reunião antes do evento? Normalmente a gente participa de reuniões 15 dias ou na semana do evento para alinhar com os outros profissionais. Você tem esse hábito, né? Tenho. Todos os alinhamentos com todos os profissionais. Seja online, seja presencial, seja em visita técnica. A gente tem uma reunião final com os principais fornecedores. Principais que eu falo assim, que tem alguma vertente técnica, né, de atuação. Alguns não são necessários, alguns eu faço individuais, só foto. Geralmente os fotógrafos têm um checklist, né, que é enviado para os noivos. Eu sempre solicito. Mando o meu cronograma também, todos os meus cronogramas, né? Cronograma de montagem, cronograma de festa e cronograma de cerimônia para os fotógrafos. E se houver necessidade de algum alinhamento extra, a gente faz também. Eu participo das reuniões, eu gosto de participar, até para conhecer os outros profissionais. Melhor coisa. Na minha opinião, todos os profissionais que fazem parte do evento teriam que estar presentes nessa reunião de finalização. Mas o que aconteceu? Muitas assessoras estão despreparadas tecnicamente,
vão nessas reuniões sem nem montar uma pauta, e aí essas reuniões ficavam infindáveis, duravam 2, 3, 4 horas, ou seja, o fornecedor perde muito tempo, e a partir daí muitos fornecedores decidiram que eles não vão mais. E eu super entendo quando eles falam isso, mas aí eu falo, olha, mas na minha, se eu entender que é a necessidade, eu preciso que você vá, a minha reunião é feita diferente, eu estudo todo o evento, faço um pré-alinhamento com todos os profissionais e ali a gente faz uma reunião mais compacta, não é uma reunião extensa que dura mais de 1 hora e meia, 2 horas. Entendi. Eu posso falar aqui? Pode. Jorge, é o seguinte, na questão de preços, assim, você costuma dar 2 pontos. Dentro dos cerimonialistas ali da sua área, tem aquela briga de preço? E o segundo ponto, você costuma dar desconto para cliente ou não? Patrick, primeira pergunta, né? Deve ter uma briga de preço. Eu não participo dela, eu não leiloo o meu trabalho, então eu não fico sabendo. Eu nem me envolvo nessas questões, tá? Eu já tenho um valor que eu entendo que é o valor que eu quero, mereço e preciso, e eu não me baseio em mais nada para contextualizar isso, mais nada que eu falo do meu mercado em específico. Então, eu não olho o que as minhas concorrentes estão cobrando. Eu já tenho o meu foco. Isso aqui é o que eu vou receber para executar esse trabalho, independente do que todo o consenso está cobrando. Esse é o meu posicionamento. Eu não sou a favor de desconto, eu detesto essa palavra, inclusive, e eu não ensino o meu cliente a barganhar nesse sentido. Óbvio que uma negociação ou outra, o cliente pode fazer, ele tem essa abertura. Se é possível e se é viável para mim, eu cedo tranquilamente, até um certo ponto também. A maioria dos meus clientes não vem com essa postura, porque eles entendem já muito o valor do meu trabalho. Então, é muito raro um cliente me pedir. Mas quando pede e eu entendo que é possível, a gente negocia, né? Dentro de um parâmetro ali aceitável. Mas eu não induzo os meus clientes, eu não os ensino também a barganhar isso com os fornecedores, né? Lógico que a gente tem vários perfis de cliente. Tem um cliente que só fecha se ele ouvir a palavra desconto. Não é muito o perfil do meu, não posso reclamar em relação a isso. Os meus clientes são muito conscientes e muito bem instruídos de que se o fornecedor está trabalhando bem remunerado, ele trabalha feliz. E a minha conduta quando eu preciso negociar algo com o fornecedor para o meu cliente é: oi, fulano, tudo bem? Olha, a gente gostou muito do teu trabalho, o cliente se identificou com a tua proposta, com o teu jeito de atuar, é o que nós queremos para o evento, mas gostaríamos de saber se tem alguma margem para negociação, se você trabalha dessa forma. Então, é outro tipo de abordagem. Chega diferente, né? É diferente. E aí, se o fornecedor fala que tem, ótimo, eu pergunto qual que é a margem, passo para o meu cliente, mas se ele falar, Gê, não tem, já passei no limite, eu reporto para o cliente e tá tudo bem. Eu sempre falo para o fornecedor, eu não quero ninguém trabalhando infeliz. E ser mal remunerado gera uma infelicidade, isso é fato. É verdade. Legal. Ainda sobre mercado, né? Existe diferença entre mercados de Franca e mercado de São Paulo, assim? Qual que é Sim. para você poder passar para a gente, para quem está ouvindo? Existe. A competência técnica do fornecedor que entrega numa capital é muito maior, né? O nível dele é muito mais elevado, isso é um fato. Tanto que, quando vem alguém de fora, ele exige muito mais daqui. Mas Franca hoje tem tido excelentes fornecedores. Eu ontem conversei com uma cerimonialista amiga minha de Ribeirão Preto, estávamos em um evento de convidadas, e ela falou assim, olha, o mercado de Franca está arrasando em Ribeirão Preto. Olha que legal, como isso já mudou. Então, antes, o que a gente pensava? Qual que era o contexto? Quem é de São Paulo é muito bom e quem é de interior é muito ruim. Ainda tem essa disparidade um pouco, sim, mas também tem na proporção inversa. Eu já fiz eventos com pessoas de São Paulo ruins
e com pessoas de Franca muito boas. Então, eu sempre falo para o meu cliente, se for possível a gente encontrar o que você deseja em Franca, a gente vai pegar em Franca e valorizar o nosso mercado. Se não, se a gente não tiver esse profissional aqui com esse nível de execução, não tem problema nenhum também de buscar fora. Em Ribeirão, em Campinas, em Sorocaba, em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Eu já vi profissionais do Rio atuando aqui em Franca lindamente e tá tudo bem. Assim como nós também não somos limitados. Podemos sair daqui e expandir o nosso mercado para fora, porque eu entendo que eu tenho competência técnica para isso, né? A gente só precisa estar preparado. Não é todo mundo que tá, infelizmente. Verdade. Quem não consegue atender o mercado local não vai expandir. Isso é simples. Existe uma característica de alguns clientes, né, de alguns casamentos, que eles entregam na mão do cerimonial e o cerimonial corre atrás dos fornecedores, né? Essa é uma dificuldade minha, porque eu gosto de estar com os clientes, né? O que você poderia me falar, porque você poderia falar para mim, com relação a isso, como que eu posso me adaptar? Que eu gosto de estar com o cliente, conversar, fazer reunião, estar acompanhando todo esse processo, né? Uma característica do meu trabalho é esse, estar conversando com as noivas quase semanalmente, diariamente, todo mês eu mando um oi para elas, né? E aí elas me contam, falam lá do sentimento, de como tá, e às vezes me perguntam lá de vestido, coisas que eu não entendo, fala que trocou o vestido, né? Então eu acompanho durante todo esse tempo, desde o fechamento até o casamento e após do casamento. Muitas vezes aí, 2, 3 anos aí, eles estão com filhos, né? E a gente continua aí com esses casais. Mas existe uma dificuldade minha entre de chegar de cerimonial esse casamento. Porque o cerimonial fechou e às vezes você não tem esse contato com os noivos, né? O que você pode me agregar no meu trabalho nessa questão? Ô, Jarbas, a gente precisa entender que a gente está num mundo globalizado. E quais são os 2 maiores recursos nossos hoje? Tempo e dinheiro. São as 2 coisas mais escassas. As pessoas querem poupar tempo. Então, muitas vezes, e tá tudo bem. Tem perfis e perfis. Tem um cliente que é do presencial, que faz questão do presencial, e aí você conduz da forma como você já está habituado. E tem cliente que vai ser do online. Tem cliente que eu mando o Instagram de vocês, fala assim, ó, eu te indico esse. Veja se você gosta, se você se identifica com esse tipo de fotografia. E depois, acabou, eu resolvo tudo pra ele. Certo. Pergunta para ele. Hoje você tá afiado, hein? Eu estou afiado. É porque a Georgia hoje, né? Missão de casa. Eu ensinei ele, tá com Tá a vendo? caderninha. Eu já fiquei... E não tem nada programado, hein? Eu fiz uma reunião de alinhamento com ele pra entender o contexto do podcast e deixamos tudo em aberto. Eu não sabia nem o que vocês iam me perguntar. Não, mas é assim que é bom, né? Tá gostando? Demais. Demais da conta, né? Vai lá, Patrick, para suas perguntas. Eu posso só fazer um adendo aqui? Lógico. Sobre esse assunto que vocês estavam falando aqui. Ontem aconteceu uma coisa comigo que não acontece diariamente. Ontem uma cerimonialista me mandou dois casais de noivos. E eu fiquei feliz. Ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu fiquei um pouco travado. Por quê? Eles vieram, assim, sem eu fazer nada. Ela me trouxe 2 casamentos. E aí ela falou assim, ó, entre em contato com esses noivos aqui. E assim, eu fiquei meio travado, né? Porque eu falei, pô, eu nunca vi esses noivos. Nunca conversei com eles. Eu vou checar como... Então, assim, é uma coisa que o Jarbas falou, né? Que a gente fica meio travado nessa questão quando o casal vem pronto pra gente já, sem a gente fazer nada. Ele já vem pronto, é só a gente falar alguma coisa, então a gente não sabe o que falar, por mais simples que seja. Então, assim, eu conversei com os noivos, eu falei o básico ali, né? Agradeci por eles terem vindo, né, até mim, mas é uma coisa que eu acho que muito fotógrafo faz, né? Que é travar quando o cliente vem de uma cerimonialista. Porque isso tá começando a acontecer comigo agora. Geralmente eu que vou atrás, assim, nem que eu vou atrás, eu divulgo meu trabalho, então elas me conhecem de outros trabalhos. Então agora tá começando a surgir noivos, clientes, através de cerimonialistas. Então, assim, o que você poderia falar para os fotógrafos que estão nos vendo, que também passam por esse mesmo problema que eu? Gente, primeiro vocês precisam amar essa cerimonialista.
Primeira coisa, você não fez nenhum esforço Nada. e a profissional colocou 2 eventos no teu 2. colo, de mão beijada. Obviamente que teve um estudo, eu entendo que teve um estudo por parte dela, uma pré-seleção, e o teu trabalho passou porque ele é bom na visão dela. Então, não foi também à toa. Sim, Se você sim. fosse ruim, esses clientes não teriam Sim. chegado até você, tá? Então, partir dessa premissa. E entender mais uma vez que a gente está num mundo globalizado e que não existe só uma forma de atendimento. A gente precisa expandir o nosso negócio e entender que nós estamos atendendo pessoas e pessoas são diferentes. Então, vai ter o cliente que vai chegar por uma cerimonialista, por um anúncio que você patrocinou de repente, por outro cliente que indicou, e você tem que estar preparado para receber de todas essas formas. E cada uma dessas formas, a abordagem é diferente, né? Obviamente, eu não vou conseguir abrir isso aqui, porque Sim. precisa de um estudo, entender o que é a tua empresa, como que é a tua Sim. comunicação, enfim. Mas é agradecer. Basicamente é isso, né? Basicamente é isso, agradecer e não deixar esses clientes escaparem. Porque o processo mais difícil já foi feito. Agora você só tem que converter em venda. É. Eu acho que eu tenho essa resposta pra você. Tem? É porque você começou a andar comigo, hein? Misericórdia. Também acho, viu? É isso aí. E É junto dos bons que a gente fica miô, não é isso que a gente fala? o mineirês é isso mesmo. Então. O Jarbas, você vai falar, a Jorge também faz mentoria, né? Mentoria é um perguntar? assunto legal pra gente abordar. A gente tá atuando em 3 frentes aí, né? Cerimonialista, palestras e temos agora um projeto de mentoria formal. Por que eu falo agora? Eu já fazia isso há tempos, de forma mais informal, e agora, com a procura, as pessoas estão pedindo, as pessoas estão entendendo esse movimento de precisar melhorar, de precisar de posicionamento, porque o posicionamento ele chega antes de você. Não adianta também você só se vestir bem e patrocinar um anúncio no Instagram. O cliente, hoje o Instagram é a nossa principal ferramenta, né? Quase ninguém mais tem site, quase ninguém mais usa Facebook, quase ninguém usa outro tipo de plataforma. Eu acho que o Instagram hoje é a principal fonte de captação de cliente e também fonte para a gente mostrar o nosso trabalho. O nosso Instagram precisa estar muito bem trabalhado. Tudo ali precisa ser pensado e intencional. Então, a minha mentoria, ela fala de posicionamento. Na verdade, eu brinco que não é fala, né? Porque não tem nada teórico. É uma mentoria 100% prática para ensinar profissionais de eventos a se posicionarem e a cobrarem melhor pelo trabalho deles. Só que esse posicionamento chega antes dele. Então, hoje, pelo meu posicionamento, a cliente já sabe que eu não vou cobrar X. Ela sabe que é acima de Y. Ela já sabe. E isso precisa estar muito claro. Por quê? Por causa daquele recurso importante de tempo. Eu não posso atender 10 pessoas. Eu tenho que ter um filtro, né? E como que eu vou fazer esse filtro? Através do meu posicionamento. Então, eu vou atrair clientes que estejam alinhados com esse meu posicionamento. Agora, se eu não tenho posicionamento nenhum, meu amor, Vai vir qualquer pessoa. todo mundo vai vir e você vai só perder tempo e se desgastar, porque metade ou mais da metade não é o seu público, não é para você. E tá tudo bem também, eu ensino isso na mentoria. Não adianta você ficar com esse sentimento de eu perdi o cliente. Você não perde nada que não é teu. Se ele não fechou, ou você está mal posicionado, a maioria das vezes é isso, ou não era para ser seu. Era para ser do seu colega, que está mais alinhado com o que ele precisa. E tá tudo bem. Então, a mentoria é uma mentoria bem prática, é uma mentoria normalmente de 6 meses, a maioria, depende. Primeiro eu faço uma reunião, eu vou estudar com o profissional em que estágio ele está, como que a empresa dele está, né? E aí depois eu vou entender quanto tempo eu vou dedicar para a empresa dele para construir esse posicionamento, essa nova comunicação e trazer coisas aplicáveis, possíveis, né? Para que
na primeira sessão da mentoria ele já possa aplicar e na primeira semana ele já veja alguma luz no fim do túnel. Porque normalmente quem procura mentoria está muito perdido, né? É alguém que precisa se encontrar. E aí, quando você divide essas coisas em microtarefas, né? Essas coisas grandes, esses grandes resultados em microtarefas, você consegue vislumbrar uma luz no fim do túnel. Então, te dá um gás para você continuar. É isso. Perfeito. É isso? Pede patrocínio pra ela. Vamos lá. Eu posso falar uma coisinha? Pode. É um adendo também. Dentro do evento, Jorge, assim, ó, na sua percepção como cerimonialista, por exemplo, o fotógrafo e a cerimonial, eu acho que eles têm que se dar bem, né? Porque assim, ó, na minha visão, eu posso estar errado, mas na minha visão, o fotógrafo, ele só vai entregar um trabalho legal pra noiva se a cerimonial fizer o trabalho dela bem. Por exemplo, na organização, a saída da noiva do carro pra dentro da igreja, na entrada dos padrinhos na igreja ali. Então eu acho que, assim, ó, igual eu falei, eu posso estar errado ou não. Eu acho que a gente só vai executar um trabalho legal se a cerimonialista conseguir executar o trabalho dela como planejado. Por exemplo, a entrada dos padrinhos vai ser assim, assim, assim. E vai ter uma pessoa lá na frente para direcionar para que lado vai. Porque geralmente, a grande maioria dos casamentos, as pessoas vão no corredor, né, os padrinhos, e ficam perdidos lá na frente, olhando pro fotógrafo, para que lado que ele vai. Então, eu acho que atrapalha um pouco essa má organização de alguns cerimoniais. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu iria bem mais longe na sua fala. A desorganização da assessora responsável pelo casamento, ela impacta diretamente na execução de todos os outros trabalhos. Por isso que eu falo, cerimonial é o coração do evento. É a partir dela, do que ela organiza, executa, desempenha e coloca em harmonia que todo o resto acontece. Então, o trabalho de todo mundo fica mais fluido, mais fácil. Eu tive um casamento sábado agora, mandei o cronograma para as equipes de foto e vídeo e recebi a seguinte devolutiva. Nossa, se todos os casamentos a gente tivesse um cronograma neste nível, metade do nosso trabalho está aqui. Agora é só clicar. Então, eu deixei os profissionais com a mente criativa, que é o que vocês são, livre para fazer o trabalho deles da melhor forma possível. Eu não os travei, porque eles não têm que se preocupar com esse tipo de coisa, né? Agora, o que eu acho que dá um ruídozinho, assim, para mim, que eu ainda vejo um pouco de resistência, é fotos protocolares de noivos e padrinhos, por exemplo, né? Já que a gente tá falando mais de casamento aqui. Eu não interfiro. Eu já tenho um roteiro do que a noiva quer. Eu quero com todas as mulheres, todos os homens, eu quero de um em um casal, de dois. Eu tenho esse roteiro básico, isso é compartilhado com o fotógrafo antes. Mas ali na hora, o que eu vejo? Que o fotógrafo tem delegado muito para a cerimonialista a condução criativa. Isso está errado, porque isso não é nosso trabalho. É a minha fala, se vira. A condução, às vezes a madrinha fala assim, Gê, o que a gente tem que fazer agora? Eu falo, não sei, o fotógrafo vai te falar. A foto é dele? Sei lá o que vocês estão pensando para aquele momento. Eu já coloquei todo mundo que precisa ser fotografado ali. A condução é sua. E eu acho que tá faltando muito essa iniciativa do fotógrafo. Ele fica meio que com a câmera assim, esperando a cerimonialista colocar todo mundo no lugar. Gente, esse não é o nosso trabalho, tá? A gente precisa dividir aí as tarefas. Isso precisa estar muito bem definido. E aí eu olho e falo assim, toma que o filho é teu. É isso. Né? Agora, eu facilito a vida do fotógrafo. Por exemplo, a noiva tem uma lista de fotos que ela precisa fazer ali na mesa do bolo. Com periquito, com papagaio, com passarinho, com a minha bisavó, com a minha madrinha, com a minha isso e aquilo. Eu entrego essas pessoas para vocês. Vocês não têm que procurar essas pessoas, vocês não têm que pensar se essa lista foi cumprida. Eu falo, finalizamos a lista. Todas as pessoas fizeram a foto. Eu já acho que tá muito bom esse trabalho. Agora, que
que lado que a pessoa vai ficar, qual que é a pose, olhar se a pessoa tá torta, isso aí é trabalho do fotógrafo, porque a foto é sua. A foto não me pertence. Lógico que depois ela é do cliente, mas inicialmente ela é sua ferramenta de trabalho. O profissional é nosso. Acho que tá faltando, sabe, esse alinhamento. Então eu tenho trabalhado bastante nisso, apesar dos profissionais que eu trabalho já estão bem acostumados e não costumo ter problemas, mas eu vejo muito isso, às vezes até no portfólio do próprio fotógrafo. Eu falo, pô, essa foto poderia ter sido melhor dirigida. E aí eu falo, o que será que aconteceu lá na hora? Quem não deu a direção? Faltou direção, não é de cerimonialista, fotógrafo. Fotógrafo folgado, hein? Geralmente temos por aí, né? Mas é o que eu falei, né, o Patrick, todas as áreas têm. A gente tem os profissionais e profissionais, em todos os segmentos, em tudo, não adianta. É isso. Georgia, eu gosto de história e gosto de registrar história, tá? Se tem alguma história de algum casamento ao longo desse tanto tempo de trabalho que você lembra e fala, esse casamento foi top, essa história do casamento foi bonita? Tem alguma que você se lembra, não? Meu Deus, muitas. Eu preciso agora fazer um remember aqui na mente, buscar na memória. Eu acho que alguns casamentos que marcaram muito, acredito que vai ser um senso comum entre nós, foram os casamentos que a gente fez pós-pandemia, né? A gente teve, né, um casal que me marcou muito e viramos amigos, a Larissa e o David. Eles fizeram agora 4 anos ou 5 de casados. Eles esperaram 4 anos para casar, por conta da pandemia. E a Lari falava assim para mim, Gê, eu só vou casar quando os meus convidados estiverem seguros. Enquanto isso estiver pairando, eu não vou casar. E lógico, todos esses reagendamentos foram muito difíceis para ela, né, emocionalmente falando, que cada reagendamento era uma dor. E chegou uma hora que ela falou assim para mim, eu não quero mais saber dessa parte. Você e o David, que era o noivo, vocês vão cuidar disso. A data que vocês resolverem estar resolvida, eu vou estar lá para casar. E uma coisa que me marcou muito nessa noiva é que ela falava assim para mim, os meus profissionais estão precisando de algo durante a pandemia? Eles estão passando alguma dificuldade? Eu preciso ajudá-los com qualquer coisa, com a cesta básica, com mais alguma parcela do pagamento deles. Você cuida disso para mim? Porque você tem acesso direto a eles, eles não vão me falar, eles vão falar para você. E ela não perguntava mais nada do casamento dela, ela só perguntava dos profissionais. E foi uma noiva que todos os profissionais entregaram 1000 vezes mais do que o contratado. A gente se emocionou muito no casamento dela, foi um chororô. E quando eu falo deles dois, eu me emociono até hoje. Nós viramos amigos, eles vão nos meus aniversários, a gente se encontra. E eles me indicam horrores. E todo o time de profissionais que estava naquele casamento me marcou muito. A gente criou um vínculo assim muito profundo. E a Larissa e o David são inesquecíveis. A gente se encontra hoje para falar de casamento, a gente fala deles. Eles são a nossa referência assim de clientes dos sonhos, sabe? Que legal. Que legal. Você dá manda um pergunta na lata, você faz. Você faz barganha? Você pratica o bebê? É brincadeira. Pode perguntar. Eu acho que tá aí? Acho também um assunto bom. Então vai, Java, pode perguntar. Não, essas perguntas mais polêmicas vêm de você. Não. Pode perguntar. Como um todo. Jorge, você recebe suborno? Esse aí vai pro final. Pela risada. Vai pro final, hein? Vai ser a chamada. Vou colocar a primeira parte aí. Você vai perguntar ou eu pergunto? Pode perguntar. Jorge, tá gravando. Isso. Cuidado de derrubar a câmera com essa mão aí você fala. A dicção. Vamos lá. Jorge, tem um assunto polêmico, né? Que a gente sabe que no meio da fotografia, no meio dos eventos, sempre tem essa questão, que é a cerimonial receber algum dinheiro de algum fornecedor
para poder indicá-lo, né? Nessa questão, qual que é a sua opinião? É a mais explícita possível. Não concordo com essa prática, abomino, inclusive. Acho que desmerece muito o mercado como um todo, cria um favoritismo tendencioso. Então, quando eu indico quais os critérios para se indicar um profissional que uma cerimonialista séria precisa adotar? Os critérios são perfil do cliente do evento para o profissional. Serve, não serve. Isso é o primeiro. Orçamento. O orçamento que o cliente dispõe está de acordo com o orçamento daquele profissional? Aí a gente serve, não serve. São coisas bem práticas. Aquele profissional tem uma entrega adequada? Ele realmente tem caráter na condução? Eu avalio todas essas questões. Aí é o meu crivo para indicação. Agora, quando eu recebo um dinheiro de você para te indicar, eu estou tendenciosa a eliminar todos esses requisitos. Por quê? Porque eu quero o Pix na minha conta. Isso daí vai sempre falar mais alto do que todo critério. Às vezes eu sei que o fornecedor não é adequado para aquele evento, mas vai vir um Pix na minha conta. Eu vou fazer ele ser adequado. Isso é algo que está assim proliferando, principalmente aqui. Isso acontece sem que o cliente saiba. Por que eu estou falando isso? Porque em São Paulo existem algumas empresas que bonificam as assessoras de alguma forma, ou com a premiação, ou com um desconto, ou com um valor mesmo em conta, mas o cliente sabe. Então, para mim, para quem quiser receber, não vejo nada demais, desde que haja uma transparência. Quando o cliente não pode saber, é porque tá algo errado, né, gente? Porque quando a gente não pode falar, correto, ilícito, que não é, certo? Essa é a minha linha de raciocínio. Então, eu, Geórgia, não pratico o recebimento do BV, da bonificação de venda, da comissão, porque eu não quero estar amarrada e nem refém de nenhum fornecedor. Eu não acho que isso traz nenhum benefício para o nosso mercado, até porque as noivas e os clientes precisam entender que esse valor sai do bolso deles. Esse valor não é aleatório, gente. Esse valor não sai. Paga, né? Não tem um caixa 2 só para isso. E se tem, ele foi construído com dinheiro de cliente, né? Então, eu sou contra. Recebo propostas quase que semanalmente de fornecedores de Franca e de fora. E a primeira coisa que eu falo, não, a gente queria negociar, te apresentar o nosso trabalho, a gente trabalha com comissão, mas eu não trabalho. Já falo assim, olha, posso até tomar um café com você, conhecer a tua empresa, teu método de trabalho, minha mente precisa estar aberta para conhecer novos fornecedores, isso é ótimo para mim, para o meu cliente, desde que não haja essa condição de pagamento versus recebimento, minha indicação não está atrelada a isso. Eu sou contra, milito contra isso no meu Instagram, já coloquei várias coisas lá. Terminamos as perguntas aqui, aí a gente vai agora presentear você com um presentinho, uma Muito lembrança aí para você lembrar do nosso obrigada. podcast. Vou abrir já agora, ao vivo, Tomar um café com a caneca. com a caneca. Ai, que linda! A caneca do podcast, de fotógrafo para fotógrafo. É verdade. É isso. Isso, É isso. isso. É isso. 2 horas de podcast. 2 horas. beleza, O nosso hein? podcast tá crescendo de tamanho. De tempo. Tamanho de horas. É isso? Bom pro final? Vai. Eu posso fazer? É o seguinte, pessoal. Relembrando vocês, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para que o YouTube te notifique com as nossas novas postagens, tá bom? E também sigam o Instagram da Geórgia, é Geórgia Rios. Ponto assessoria? Ponto, eu não lembro, gente. Vai lá, de novo, georgiarios.assessoria. É isso aí, georgiarios.assessoria e siga ela lá no Instagram. Siga também o Jarbas. Jarbas Duarte Oficial. Isso aí. E siga eu também, né? Dá essa moral aqui, né? Pela Lente Oficial. E também siga o Instagram do podcast, que é de fotógrafo para fotógrafo. Fechou?
Jarbas, tá com você. Quero agradecer a Georgia Obrigada. por ter aceitado o convite. Na palestra me acrescentou demais. Que bom. Era um ponto que eu sabia, mas não sabia como faria ou o que estava afetando ali no meu trabalho, né? Depois eu já me posicionei melhor, né? Então, que bom, fico feliz, Jarbas. Eu acho que as pessoas que estão ouvindo, né, essas informações acabam afetando elas de alguma forma também. Eu quero te agradecer. E é isso. Obrigada a vocês. Falei para o Marcelo, né, quando ele me fez o convite da palestra, Marcelo, seu convite é sempre sim, sempre sim. E o projeto do congresso é muito bacana. Eu acho que vai crescer muito ainda, já falei isso para você, né, Patrick? Sim. E o podcast é isso, é conhecimento que vai ser propagado aí pelo mundo todo. Foi um prazer ter você lá no nosso congresso. O Marcelo que, né, fez essa via, né, para você chegar até no congresso. Eu não te conhecia até então, né, só mais ali pelas redes sociais e tudo mais. E o legal é que você é a mesma pessoa que é no digital, é a pessoa lá ao vivo, né? E foi muito bom. E o pessoal gostou muito da sua palestra. Eu acho que a grande maioria votou mais na sua palestra do que no próprio do fotógrafo, né? Eu recebi inúmeros, falei para o Marcelo, inúmeros feedbacks. Até hoje o pessoal que estava, né, os congressistas, tem se comunicado comigo via Instagram e contado relatos. Jorge, olha, eu fiz isso e isso que você ensinou na sua palestra e já tem mudado algumas coisas aqui na minha empresa. Então é isso, a intenção é que o conhecimento ele seja prático e aplicável já naquele primeiro momento, para que a pessoa tenha esse vislumbre de que o futuro da empresa dela pode ser diferente e alcançar novos níveis. Isso é importante demais. Eu fiz dívida. Vou te mandar a conta. Pode mandar. É isso então. Muito obrigado a todos. Obrigada. E até o próximo podcast. O próximo podcast tem Alisson Oliveira, tá? Um fotógrafo renomado. E aí a gente vai estar indo em Uberaba fazer esse podcast. Semana que vem. Semana que vem? Bota na agenda lá, hein? Tá certo, é isso. Beleza então. Fique com Deus. Tchau. Obrigada, gente.